Que ganhos, então, serão já perceptíveis ou podem ser potenciados nas nossas instituições que tentam já aplicar este modelo? É o que vamos tentar perceber com o Dr. Joaquim Murta, do Health Cluster Portugal e diretor do Centro de Responsabilidade Integrada de Oftalmologia do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Por favor, doutor. Primeiro, o convite que nos fez em relação ao Health Cluster. Eu vou tentar, efetivamente, estar nos 15 minutos, prometi aqui a doutora Paula. Eu vou ser um bocadinho mais provocador. Há muitos slides que eu vou apresentar e que serão iguais àqueles que a doutora Raquel, portanto vou passá-los mais rapidamente, mas vou ser um pouco mais provocador porque eu acho que este é o caminho. E se não for o caminho, a sustentabilidade dos sistemas de saúde, não há sustentabilidade. É aquilo que eu penso. Isto foi o primeiro homem que, obviamente, em 2013, publicou este trabalho, Michael Porter, e, portanto, os sistemas de saúde hoje em dia estão vocacionados, ou melhor, os profissionais de saúde são o centro dos sistemas de saúde. E os doentes são um paralelo. Verdadeiramente, em linhas gerais, é isto. Ninguém pergunta a um doente se ele ficou bem ou ficou mal. Pode perguntar, mas, por exemplo, aqui em plena pandemia, em 19 de março de 2021, foi publicado que os hospitais privados fizeram mais de 15 mil cirurgias do SNS em 2020. Mas ninguém sabe se eles ficaram bem ou mal. Se ficaram coxos ou se ficaram a andar normalmente, se foi coxos, se ficaram a ver ou não ficaram a ver, não há evolução. Quer dizer, o doente não é introduzido no sistema. Ninguém pergunta ao doente, e a verdade é esta, ninguém pergunta ao doente o que é que se passa. E, portanto, o Value-Based Healthcare é precisamente isso. É meter o doente no meio do sistema. E, portanto, se virmos em termos os sistemas atuais que fazemos, e a doutora Raquel falou em relação a isso, obviamente a Holanda é um paradigma em relação a isso. Eu estive em Roterdão, precisamente a falar disto no fim de semana passado, e eles têm um paradigma, mas já começam a ter problemas, e já vamos ver à frente quais são os problemas, porque batem nos problemas depois nos incentivos e na parte económica. Os modelos que existem hoje em dia tendem a cair na sobremedicação, no desperdício. Há muito tratamento que é feito que não era necessário fazer, mas que ninguém o detecta, porque não há sistemas que podem detectar em relação a isso. Por outro lado, temos de aproveitar este tempo, em termos de pós-pandemia, para mudar o sistema de saúde em relação a isto. E, portanto, ou aproveitamos agora em que estamos todos cansados da pandemia, portanto, e às vezes já é o tempo próximo em relação a isso. E, por outro lado, se não conseguirmos modificar, e esta é a minha opinião, se não conseguirmos modificar este sistema de saúde, a sustentabilidade financeira seja do SNS, seja do NHS, portanto, de quem for, vai ser muito difícil. Outra coisa importante que falou a doutora Raquel são as gerações. Quem está agora em força nas gerações é a Y e X, que é diferente da Baby Boomer, de que eu estou a sair, e estou a entrar na geração silenciosa, que é a partir dos 55, e que tem comportamentos completamente diferentes. Vejo aqui muita gente da geração Y e Z, portanto, Y e X, da Z não, porque entre os 15 e os 20 anos não vejo aqui ninguém, mas verdadeiramente a cabeça, isso é isso para os meus filhos, quer dizer, portanto, a cabeça deles é radicalmente diferente da minha em termos de perspectiva de vida. E, portanto, este é o timing que eu acho que se deve fazer em relação a isso. Eu não vou entrar aqui, porque a doutora Raquel já falou em relação ao que é a definição do Value-Based Healthcare. Eu trazia aqui o mesmo livro que aconselho a ler, porque quem quer introduzir-se nesta área, este livro é muito importante, baseia-se em 8 pilares, e portanto cá está, em termos, é importante o recording, benchmarking entre equipas, a parte dos incentivos, que é uma coisa que toca muito em Portugal. Toca muito em Portugal porque as pessoas não estão abertas, da parte do governo, da parte das companhias de seguros, não estão abertas a quem trabalha melhor deve ganhar mais, como é qualquer profissão. Nos gestores é igual, portanto, nos advogados é igual, tanto em qualquer profissão, os arquitetos é igual, portanto, obviamente na parte da saúde não é bem igual, obviamente em relação, portanto, a melhorar o sistema e, obviamente, os partnerships entre público e privado é fundamental. Portanto, o que é preciso haver? É preciso haver uma interação entre administradores e a parte dos profissionais de saúde, fundamental, excelentes clínicos, e a doutora Raquel falou nisso, tem de haver líderes carismáticos em relação a isso, que, obviamente, dentro dos seus serviços ou dentro das suas organizações consigam promover isso.
tem de haver gente motivada, transparência e tem de haver, obviamente, ousadia e focados numa determinada patologia, num determinado sistema. A Martini Clinic, mas a maior parte de todos estes exemplos são focados em hospitais próprios, ou grupos de hospitais. A Santillon, na Holanda, são centenas ou dezenas de hospitais. Mas, obviamente, são hospitais para tentar melhorar os seus processos. O que é que nós fizemos? Em Portugal fizemos um bocadinho diferente. E vou a isso que vou, obviamente, falar em relação a isso. Os investimentos são curtos. O que é preciso é mudar a mentalidade das pessoas. Porque os investimentos é arranjar, obviamente, não é preciso muita gente. É importante que os processos sejam facilitados. Eu já vou explicar o que é que entendo por isto. E que haja uma base informática que seja fácil de manusear. Os incentivos capitais. Se não há reconhecimento em relação a incentivos, efetivamente isto cai por base. Porque não estejamos com... Aquilo que eu disse há bocado, se efetivamente as pessoas que trabalham melhor e tentam fazer melhor são pagas da mesma maneira que aqueles que efetivamente fazem de qualquer maneira, isto não vai lá nenhum. E então com a geração, eu tenho todo o apreço da geração X e Y, mas todo o apreço em relação a isso, mas são eles que vão estar à frente daqui para quando eu efetivamente tiver algum problema de saúde, felizmente já tive 2, mas consegui-me safar, mas que são eles que vão estar com os meus cuidados. Portanto, o Outcome Variation tem um impacto fundamental em relação aos modelos de pagamento, uma mudança de atitude e isto tem de haver compensação de todos os profissionais envolvidos, obviamente. Não é só os médicos, são os enfermeiros, são os auxiliares, são os administradores, é toda a gente. Portanto, o problema aqui fundamental não é quem é o melhor, e foi isso que nós fizemos aqui em Portugal. Não é quem é o melhor. O que tentámos fazer é melhorar o sistema. E, portanto, compararmos-nos e melhorar o sistema. E, portanto, a doutora Raquel já falou nisso, ensinar, portanto, mas haver, inclusive no futuro, os ensaios clínicos neste mesmo sistema, em termos de poderem ser promovidos pela indústria farmacêutica. No Health Cluster Portugal, há 4 anos, nós começámos a pensar isso e porque a geração que está à frente da maior parte dos serviços é tudo os baby boomers, portanto, a gente conhece bem, dá-se toda bem. E, portanto, fizemos uma coisa que é inovadora, é que não fizemos hospital a hospital. Juntámos 13 hospitais, públicos e privados, portanto, tentando fazer transparência total, e já vou-vos mostrar em relação a isso, auditorias internas e auditorias externas, e, portanto, não é comparar os públicos com os privados, mas é tentar melhorar em relação ao que é que se faz ou nos públicos ou nos privados. E aí uma palavra muito especial ao professor Fernando Araújo, porque na altura ele era secretário de Estado da Saúde e foi ele que deu o gás a isto na parte dos públicos. Portanto, foi o professor Fernando Araújo, após 2 reuniões, foi fácil de o convencer, porque ele também acredita nisto, foi fácil de o convencer precisamente para entrar neste programa. E, portanto, veem aqui que são os hospitais que estão, está aqui o Grupo Melo, está o OC, que é uma pequena unidade de oftalmologia em Coimbra, e hospitais, os principais hospitais, os grandes hospitais estão aqui. A indústria está super interessada nisso, e, portanto, as grandes indústrias, não está aqui a AstraZeneca, sorry, mas a AstraZeneca não tem nada, acho eu que não tem nada em oftalmologia, e, portanto, mas os grandes grupos do ponto de vista da oftalmologia estão aqui metidos, e está aqui uma coisa fundamental que é pronto e que já vamos falar a seguir à frente. Portanto, baseámos isto no ISHOM. O ISHOM foi portanto, a estrutura criada por Michael Porter. Houve até uma reunião há 2 semanas atrás em Boston relacionada com isso. E que os 3, e a doutora Raquel já falou nisso, os 3 sets fundamentais é a perspectiva do doente, a perspectiva da instituição e, em termos do registro, o registro tem de ser fiável e transparente. Nós seguimos isto e na parte da catarata, na oftalmologia tem uma característica muito importante e foi uma das razões porque eu escolhi a oftalmologia, porque o doente tem a noção do que é que lhe fizemos. No estômago não tem bem a noção do que é que lhe fez. Pode ficar com mais azia, menos azia. No intestino pode ficar com mais obstipação, menos obstipação, mas tem também, efetivamente, e é possível fazer a mesma coisa. Portanto, a Martini Clinic teve a grande, que toda a gente fala na Martini Clinic, teve um grande impacto. Porquê? Cancro da próstata. Quais são os 2 principais problemas do cancro da próstata? O cancro da próstata pode ser cor-de-rosa ou é a segunda, pelo menos já era até há bem pouco tempo, e a doutora dir-me-á que está no IPO, mas era a segunda causa de morte oncológica no homem. De morte. E, portanto, mas tem 2 problemas, impotência e incontinência. E, portanto,
fazer um hospital que tem uma percentagem de 50% de incontinência e impotência e outro hospital que tem só 10%, onde é que eu irei se tiver um cancro da próstata? Ou aquele que tem 10%, quer dizer, tem 10%, digo 10%, disse 30% ou 50%, mas realmente é este termo de comparação. E aquilo que existe no Value-Based Healthcare, até hoje, é feito de hospital a hospital. Isto foi feito um estudo prévio, aqui há uns anos, com umas dezenas de centros a nível mundial, e chegaram à conclusão de que uma coisa engraçada é que portanto, a oftalmologia, só para voltar atrás, é muito objetiva. E, portanto, as pessoas, os doentes têm a noção daquilo que a gente lhes está a fazer, ou de bem ou de mal. E 7,4% neste estudo prévio chegaram à conclusão de que a cirurgia de catarata piorou-lhe a situação. Isto não tem justificação nenhuma, como é evidente. Portanto, na cirurgia, e hoje em dia, só para fazer o contexto em relação a esta situação, não é? Em termos de visão, temos a visão ao longe. Eu vejo aquele senhor de barbas que está ali ao fundo, ao pé da... Esta é a visão de longe. Tenho a visão dentro da casa, a 2 metros, vejo aqui a doutora. Tenho a visão do computador, que é a visão intermédia. E tenho a visão de perto, que não vejo nada sem óculos. Mas isso é o problema de ser baby boomer, que qualquer pessoa, a partir dos 45, 50 anos, desde que não seja miúpe, vem mal ao perto. E, portanto, hoje em dia, as lentes, portanto, a catarata é tirar uma coisa que está opaca e meter uma coisa que está transparente. E realmente, o que é que a monofocal faz? A monofocal só foca ao longe. Portanto, foca ao longe, mas ao perto precisa de óculos. O que é que aconteceu nestes últimos anos? Aconteceu, por exemplo, vem na parte superior, vem uma pessoa que vê perfeitamente bem, uma pessoa que vê com astigmatismo. É uma diferença colossal em termos de qualidade de visão. E sabemos que cerca de 30% das pessoas têm mais de 1,25 dioptrias de astigmatismo. Por outro lado, existem, isto é um dado de 2020, suponho eu, hoje em dia há mais de 100 lentes, hoje em dia, no mercado, que dão a possibilidade de ver ao longe, a média distância, ou perto. Tem problemas, não há almoços grátis, como disse aqui o professor Francisco Ramos. Portanto, que são estes fotópicos, que já vos mostrar o que é, mas existe uma pressão do mercado brutal. Porquê? Houve uma pressão do mercado, aqui há uns anos atrás, com a miopia, com o astigmatismo, com a hipermetropia, e é gente nova, era gente dos 20, 30 anos, mas agora são os pais dessa gente nova, a quem pagou a cirurgia, são eles agora que querem a cirurgia, portanto, precisamente para tirar os óculos e para deixar de ter óculos, quer ao longe, porque é mais confortável, as pessoas tentam, efetivamente, ter o mais de conforto, o maior conforto em relação a isso. Portanto, interessa, portanto, a visão distante, a visão de perto, a visão intermédia, quer em quantidade, quer em qualidade. Portanto, a desfotópsia é isto, é ver aulos à volta das luzes, starburst, portanto, as luzes todas, uma espécie de árvore de Natal, todos os dias, à noite, durante o dia não. E há lentes que dão isto e há lentes que não dão isto. E daí a grande disputa em termos das empresas farmacêuticas e das empresas de medical devices em relação a isso, porque há lentes que dão isto. Aquilo que estamos a ver do lado esquerdo, porque falava-se tudo o que era a neuroadaptação, mas ninguém sabia o que era a neuroadaptação. E foi precisamente nós, em Coimbra, que conseguimos descobrir o que era a neuroadaptação. A neuroadaptação, as pessoas habituam-se a ver isto, mas por ativação a nível do cérebro. E a maior parte das pessoas deixam de ver isto ao fim de 4, 6 meses. Ok? Em termos de custos, isto é muito importante as pessoas debaterem e às vezes esquecemos-nos em relação a isso. A variação do tempo de espera de catarata varia na Europa, na OCDE, entre 30 dias e 1 ano. A parte fazem da catarata uma espécie de tirar o dente, catarata ocorre bem ou ocorre mal. Não há meio termo. A maior parte das vezes não há meio termo. E, portanto, 4 vezes de variação entre 0,6 e 2,7 de ruptura capsular, é uma complicação grave em relação a isso. E em relação à escolha do material, há uma variação da opacificação da cápsula posterior, que é uma coisa que acontece quase invariavelmente, mas pode acontecer passado 1 ano ou passado 10 ou 15, entre 5% e 50%. Depende do material da lente que é metida dentro do olho. E que as pessoas não ligam a isso. Eu estive aqui há uns tempos num concurso, portanto, isso é deixado aos hospitais. Escolhem lentes turcas, escolhem lentes do Sri Lanka. Não tem nada a ver com os turcos do Sri Lanka, mas que não são testadas, mas arranjam, infelizmente, através do Infarmed, há lá umas manigâncias e conseguem, infelizmente, fazer essa parte. Se virmos aqui, por exemplo, num estudo que foi publicado no Reino Unido no ano passado, em 600 mil doentes, a taxa de opacificação da cápsula posterior é gigante entre as lentes intraofílicas e hidrofóbicas. Isto é um custo. Vimos, eu não sei se consigo andar para trás, consigo. Vemos o custo no Reino Unido de 600 mil IAGs, 60 mil IAGs, foi 8 milhões por ano. Portanto, isto tem a ver com custos.
Portanto, o que é que nós fizemos? Este é o standard set do IXOM, e, portanto, avaliamos aos 0, antes da cirurgia, e 6 meses depois. 6 meses depois, aqui no IXOM era só 3 meses, mas eles só faziam monofocais, e nas multifocais é preciso a tal neuroadaptação. E, portanto, mas juntámos mais qualquer coisa. Juntámos demografia, juntámos comorbidades, juntámos a parte técnica e o tempo de lente. Porque, obviamente, já não há monofocais, as históricas corrigem o astigmatismo e as multifocais fazem essa distinção em termos de visão ao longe, visão à média distância e visão a perto. E perguntamos ao doente se é simples, se ele consegue ler um jornal, se consegue, tem problemas a descer escadas. Portanto, o questionário é relativamente simples. Portanto, este é o standard set e o questionário. E, portanto, os nossos desafios foram estes. Portanto, um texto comum para toda a gente e 80% da nossa produção é metida lá dentro, com auditorias internas e com auditorias externas. Também estamos a fazer na deficiência macular relacionada com a idade e aí é muito mais complicado. Começámos este ano. Porquê? Porque as pessoas, em termos de custos, fazem 2 cataratas ou 3 cataratas por ano. Porquê? Por causa das injeções do anti-VEGF. E é toda a vida. Se uma pessoa tem uma deficiência macular relacionada com a idade aos 60, com a esperança de vida, as senhoras vivem mais, por alguma razão mas vivem mais do que os homens em termos de idade média. Portanto, são 30 anos que eles estão a fazer 2 e 3 cataratas por ano. Estou a perceber, portanto, em termos de custos, porque a injeção de anti-VEGF não é barata. Ok? E, portanto, estamos a fazer também isto. Para quê? Para saber qual é o medicamento melhor, mesmo em termos de custo, versus os doentes que, em termos de melhoria de visão. Portanto, esta é toda a vida. Isto é um artigo muito engraçado, eu costumo ler o New Yorker, que tem artigos engraçados e que, na resolução em relação a isso, dá-me só mais 2 minutos, na resolução, os médicos odeiam os computadores. Isto foi um estudo científico que foi feito. Eu não sei se os administradores hospitalares odeiam os computadores, mas odeiam os computadores porque eles, por cada hora que passam a falar para o doente, e os doentes odeiam os computadores dos médicos, porque eles não estão a falar para os doentes, estão a falar para o computador. Portanto, estão a escrever no computador, porque é uma medicina defensiva. Quem for à urgência num hospital vê que naquela ilhota central, que parece nas cozinhas, que está a ilhota central, que estão lá os médicos, quase todos os hospitais é a mesma coisa, pelo menos nos grandes. E, obviamente, estão médicos a meter coisas nos computadores e pouca malta, desculpem lá a expressão, a ver os doentes. E porque, obviamente, despendem muito tempo em frente ao computador. E então, o que é que nós arranjamos? Arranjamos esta tal Promptly, em que é simples, em que é feito, vocês veem aqui, portanto, a informação do doente, o pré-operatório, intraoperatório, portanto, na cirurgia precoce, pós-operatório precoce e pós-operatório tardio. E o médico só clica. E, portanto, no final, clica numa coisa e passa tudo para o S-Clínico. Isso a nível dos públicos. A nível dos privados, teve de fazer uma adaptação nesta interface entre os sistemas informáticos, por exemplo, do Grupo MEL, e o grupo também da Unidade de Oftalmologia, obviamente, E, portanto, a análise da informação é toda feita assim. Portanto, no intraoperatório, só cliques. Portanto, é muito mais rápido do que texto livre, como o S-Clínico é. O S-Clínico é texto livre, como sabem. Pós-operatório. Outra coisa que tínhamos era como é que a gente ia fazer esta avaliação dos doentes, dos questionários. A avaliação dos questionários, porque a maior parte das pessoas de catarata têm alguma idade, já são da geração silenciosa. Mas eu houve 2 coisas, portanto, cá está o questionário, reconhecer as chegadas das pessoas, ver os preços das coisas quando andam às compras, ver ou caminhar sobre superfícies irregulares, portanto, isto é muito rápido de responder. Mas isto é na sala de espera do meu departamento. E via que as pessoas com idade estava tudo agarrado ao telemóvel. Não é só aqueles jovens da geração X e Y que vão os dois namorados, vão e cada um agarrado ao seu telemóvel. Não, as pessoas velhas. E o que me fez decidir mesmo foi quando fui ao Peru, antes da pandemia, lá no fim do Peru, nas Ilhas Flutuantes, aconselho a visitar isto, e quando fui lá nos cafés mais recônditos, está tudo agarrado. Portanto, o telemóvel as pessoas veem, ou alguém vê o telemóvel, portanto, são mandados para telemóveis e a taxa de resposta é altíssima em relação a isso. Este é o primeiro relatório. O primeiro relatório, portanto, envolvemos 11 mil doentes. Isto é a comparação com o Eureco e com o registro alemão. Portanto, vemos que é muito semelhante em termos de género. Vemos que colocamos mais lentes premium. As lentes premium são as que corrigem o astigmatismo e são as atuais multifocais, para o longe, para o perto, para a região intermédia. E, portanto, colocamos mais do que os nórdicos. O Eureco tem 4 milhões de pessoas. E são os nórdicos que estão a comandar isso. Agora é um holandês. Mas mantemos mais cá em Portugal do
do que nesses países, também somos mais ricos. Mas o problema fundamental neste primeiro relatório é que 10% das cirurgias os doentes não estavam contentes. Portanto, o que é que nós fazemos? Os CROs é o registro médico. E ele no final diz, tem 10ª divisão, Os PROMs são registros doentes. Está contente? Beneficiou com aquele questionário que está validado, atenção. Todos os questionários estão validados. E, portanto, 10% dos doentes, comparativamente com os outros registros, é que era muito mais baixo. E aí é que tem de se fazer depois, tentar, efetivamente, melhorar em relação a isso. E metemos, precisamente porque metemos mais multifocais, metemos outro tipo de questionários para ver os tais jalos, a tal árvore de Natal que vos falei, que os doentes com as multifocais podem ver. Ou se conseguem ler sem óculos em ambientes com baixa luminosidade, com alta luminosidade. Portanto, eles hoje em dia respondem a isto tudo e está tudo metido no programa. Este é o relatório de 2022 e, precisamente, aquilo que vos chama a atenção é que, comparado com o Eureco, nós temos particularidades, temos a pseudoesfoliação, que é uma doença típica do norte da Europa, temos muito mais do que no centro da Europa. Temos mais cataratas brancas, portanto, hoje em dia, cataratas brancas no norte da Europa ou na Alemanha praticamente não existe, aquilo está completamente cego. E vemos que 82% dos doentes tinham antes da cirurgia menos de 5 décimos de visão, o que quer dizer que estava tudo, em termos de condução, por exemplo, está tudo ilegal. E não acredito que, em termos de condução, eles não conduzem, pois. Portanto, mas estava tudo ilegal. O que é certo é que, em termos de resultados, 94% ficaram com uma visão superior a isso. Começámos a ver, efetivamente, em termos privados públicos. E vemos que as tais, como vem aqui do lado esquerdo, efetivamente, a implantação das tais lentes premium é mais nos privados do que nos públicos. O que é normal porque está relacionado com as companhias de seguros. Portanto, isto está relacionado com o particular. E nós, nos públicos, estamos limitados a uma faixa menor. Mas mantivemos a mesma coisa. Portanto, mantivemos, e aqui, em termos de análise, ainda cerca de 9% das pessoas não estão contentes com cirurgia. Gastámos dinheiro a meter lentes históricas, em 7% das pessoas não beneficiaram em relação a isso. Há qualquer coisa que está mal, porque a lente histórica custa 3 vezes mais do que custa uma lente normal. A lente multifocal custa 4 vezes mais do que uma lente normal. E fomos reconhecidos pelo World Economic Forum. Tive pena que a doutora Raquel não tivesse posto isto no slide dela. É o único item português que foi reconhecido pelo World Economic Forum desde sempre como Global Innovation Hub, durante 2 anos. Quais são os novos passos? É o último slide. Os novos passos são a expansão do projeto, e, portanto, temos mais hospitais a querer ser envolvidos no projeto. Portanto, não estamos interessados em dizer, efetivamente, eu sou melhor que este. Estamos interessados em compararmos uns com os outros e tentar melhorar aqueles que estão pior. Benchmarking, uma parte, portanto, público ou privado, aqui existe, efetivamente, uma partnership. Aprendizagem e motivação, para modificar para melhor. Informação e disseminação de resultados. Os doentes têm de estar informados onde são melhor tratados. Isto é capital. Portanto, nós todos os anos, e vamos fazer várias publicações em relação a isso, e temos feito, dizer onde é que os melhores resultados existem. Para a pessoa que tiver, todos sabem melhor que ninguém, a quantidade de pessoas tem duplos seguros. Portanto, ao particular, ou, se tiver só CNS, ir ao CNS. Se não, mas mesmo dentro do CNS, pode escolher o hospital que, obviamente, porque há livre escolha, pode escolher o hospital que lhe dê melhor. Os incentivos, que é uma coisa fundamental. A informação, como disse, o benchmarking, a análise económica, eu chamo aqui uma particular atenção antes de acabar na parte do Ministério da Saúde e nas companhias de seguros. A análise económica não pode ser feita a curto prazo. Porque se for feita a curto prazo, não tem efeitos daquilo em termos de oftalmologia. Umas lentes progressivas, toda a gente sabe aqui na sala, que umas lentes progressivas, quem é do baby boomers, quem é ali, aquelas jovens que são da geração ou X ou Y, X talvez, não sabem. Mas lentes progressivas são lentes que dão para o longe, entre a média e perto. Mas não há ninguém que compre umas lentes progressivas por menos de 500 euros, 600 euros, 700 euros. Se metemos umas lentes multifocais no olho, aos 60 anos, em que a pessoa, a única coisa que vai precisar, pode precisar de umas lentes monofocais a 20 anos, mas nunca vai precisar de lentes multifocais, porque as multifocais estão lá dentro. Elas custam 5 vezes mais. Mas o benefício-custo, portanto, a relação custo-benefício,
É gigante ao fim de 20 anos. E é essas contas que temos a fazer, e estamos a fazer precisamente com o Colab aqui em Lisboa. E, portanto, com a Nova. E, portanto, a definição dos incentivos é capital que, obviamente, as pessoas estejam... haja abertura em relação a isso. Quer a nível do Ministério da Saúde, que eu já acabei, quer a nível do Ministério da Saúde, quer nas companhias de seguros, se não houver diferenciação entre quem trabalha melhor e quem trabalha pior, isto continua a ser um marasmo. Muito obrigado.